Então aí a gente já mostrou aqui a curva de resfriamento e a curva de aquecimento. Agora vamos saber qual é a diferença de uma substância pura para uma mistura. Uma substância pura, ela só tem um componente na fórmula, certo? Por exemplo, se eu disser água, então é só água mesmo. Então a mistura aqui, vamos supor, eu posso dizer água da torneira. A água da torneira não é água pura. A água da torneira é uma água que tem alguns minerais, é uma água que tem algumas substâncias que a companhia de tratamento coloca, então ela não é pura, certo? A diferença que eu quero mostrar é a diferença do gráfico para a substância pura e do gráfico para a mistura, certo? Veja aqui, olha, aqui eu tenho a temperatura de fusão de uma substância qualquer, e aqui eu tenho a temperatura de ebulição de uma substância qualquer, só que aqui está representado como PF, né? Nesse caso, é um P que é ponto, né? Esse P aí, PE, é P de ponto. E aqui também vai ser P de ponto. Por que P de ponto? Porque é um ponto aqui nessa reta, ó, certo? Essa temperatura, ela é um ponto aqui nessa reta. Professor, o que isso quer dizer? Quer dizer que enquanto ela está passando do sólido para o líquido, certo? A temperatura aqui não muda. Ela não muda. Então a gente diz que é um ponto aqui nessa reta da temperatura, certo? Que no caso da água é 100 graus, certo? No caso do álcool vai ser menos 114 graus. Cada um tem o seu ponto de fusão diferente, entendeu? Então, enquanto a água estiver derretendo, a temperatura vai ser 0 grau. Enquanto o álcool estiver derretendo, a temperatura vai ser menos 114 graus. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Quando você passa do estado líquido para o estado de vapor e líquido, essa passagem, essa transformação vai ocorrer em uma temperatura e essa temperatura não vai mudar. Por isso que a gente diz que é um ponto, ó. É um ponto aqui nessa reta, ó, certo? Nesse caso aqui não é um ponto, ó, é uma faixa ó, que vai daqui até aqui, certo? Ó, uma faixa que vai daqui até aqui. Mas aqui não, aqui é um ponto. O que isso quer dizer? Quer dizer que enquanto a água estiver fervendo, ela vai estar a 100 graus. Se você botar um termômetro lá dentro da água fervendo, ela vai estar próximo de 100 graus e ela não vai mudar, tá certo? Não vai mudar de jeito nenhum. E enquanto o álcool estiver fervendo, a gente já viu que é 78 graus o ponto de ebulição do álcool, né? Ele vai ficar aqui a 78 graus, certo? Ele não vai mudar, ele ferve, você coloca lá o termômetro e você observa que ele está a 78 graus. Isso para a substância pura, álcool puro, água pura, benzeno puro, cachaça. A cachaça não é pura, né? Porque a cachaça é misturada, né? Então a cachaça vai entrar nesse segundo exemplo aqui. Quando você tem uma mistura, o que vai acontecer é o seguinte, vamos apagar aqui para ficar mais fácil de visualizar. Eu acredito que fica mais fácil de visualizar. Então veja só, quando você tem uma mistura, e a gente já sabe que uma mistura ela tem duas ou mais substâncias diferentes, certo? Você não tem um ponto aqui nessa reta. Você não tem um ponto aqui nessa reta, certo? Não foi. Não vai de jeito nenhum. Então você não tem um ponto aqui, que é esse caso aqui, uma temperatura pontual aqui, ó, certo? Da substância pura. Você não tem um ponto, você tem uma faixa. Então veja, quando você está no sólido, e aí nesse ponto aqui começa a derreter, e termina de derreter aqui, quer dizer, começa a derreter aqui, nessa temperatura, e termina de derreter aqui. Então são dois pontos. Nesse caso, então, é uma faixa de temperatura, onde vai acontecer o processo de fusão. E se for passando do líquido para o sólido, também vai ser a mesma coisa, certo? Vai ser na mesma faixa de temperatura aqui, ó. Você vai ter aqui uma mesma faixa de temperatura, onde vai ocorrer a liquefação. Ou liquefação, não, peraí. É solidificação. Eu não gosto de usar liquefação, mas nem era, né? Vai ocorrer aqui a solidificação. Nessa mesma temperatura. Quer dizer, no caso da solidificação, vai começar aqui nessa temperatura e vai terminar nessa temperatura mais baixa, que é o contrário, né? Quando você vem aqui para o processo de ebulição ou de condensação, certo? Que bagaceira. Gente, paciência, viu? Paciência, porque para estar gravando e repetindo para ficar bom também não dá certo, não. Então faz de conta que é um ao vivo. E é um ao vivo, né? Só que é gravado. Então aqui você tem aqui
ebulição, né? Quando você passa do líquido para o gasoso, e você vai ter condensação quando for o contrário. Condensação quando for o contrário. Então veja só, no processo de ebulição você não vai ter um ponto de ebulição, um ponto aqui na reta de uma temperatura que não muda enquanto estiver fervendo. Você vai ter que, ela vai começar a ferver nessa temperatura e vai terminar nessa, certo? E para condensação a mesma coisa. Vai começar a passar, por exemplo, o vapor de água dentro do carro, ele vai começar a passar do estado de vapor para o estado de líquido, certo? Começa aqui nessa temperatura mais alta e termina aqui nessa temperatura mais baixa. Aí, dessa forma, eu posso fazer o seguinte: eu pego um recipiente, deixa eu ver se já tem 5 minutos já. Eu pego um recipiente com um líquido que eu não sei qual é, e aí eu faço o seguinte: coloco ele dentro de uma maquininha para determinar a temperatura de ebulição dele, certo? E aí eu observo que quando ele começa a ferver, ele fica em uma temperatura e não sai dela. Nesse caso, eu posso dizer que isso é uma substância pura. Além do mais, além de dizer que é uma substância pura, por causa do valor do ponto de ebulição dele, eu posso dizer que substância é, certo? Caiu o microfone. E a minha garganta já está estragada. Já se eu pegar, se por acaso esse líquido aqui dentro for uma mistura, certo? Ele vai começar a ferver. Vai começar a ferver em uma temperatura e vai terminar em outra. Quando ele secar, ele vai estar em outra temperatura. Então, isso aqui não vai ser aqui uma retinha. Vai ser nesse formato aqui, como aqui, ó. Desse jeito, ó. Tá vendo? Então, vai começar a ferver uma temperatura e vai terminar em outra. Aí, nesse caso, eu vou saber que é uma mistura. Mas eu posso saber que mistura é? Não, não posso. Posso até inferir, mas é mais difícil. No caso da substância pura, eu poderia dizer pelo valor do ponto de ebulição, porque a temperatura de ebulição e a temperatura de fusão são propriedades específicas. Já essa faixa daqui, certo? De fusão e essa outra faixa daqui de ebulição não são propriedades específicas, certo? Não dá para você identificar o material por elas. Então é isso aí, gente. Agora deve vir mais uma tarefinha, ou uma tarefa mais completa, incluindo, inclusive aquelas questões lá e outras mais elaboradas para a gente fazer, certo? E aí a gente termina essa aula com esse tema. Essas 3 aulas dessa semana com esse tema.